Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se resolve o exercício 5 da lista de modelo ER, que no caso é sobre um sistema de um museu de artes com as informações que ele passa aí pra gente. Assim como nos outros vídeos, eu não vou ler o problema inteiro. Se você quiser ler, você pausa o vídeo e lê, mas eu vou ir destacando os pedaços conforme eu for pegando as entidades e as relações. A primeira coisa que a gente vai criar é a obra de arte, que ele dá a informação aí pra gente que que cada obra tem um número de identificação e um artista. O artista eu destaquei também porque a gente vai mexer um pouco nele depois. Mas aí o que a gente vê, que é outra coisa que eu tinha destacado, é o número de identificação que vai ser a chave dessa entidade. As outras coisas não são tão relevantes assim. Aí ele diz que as obras de arte são categorizadas como pintura, escultura, estátua e outros. Então eu vou criar uma entidade para cada um desses. A pintura é tem um tipo, um material e um estilo dela. A escultura tem um material, uma altura, um peso e um estilo. A estátua também vai ter, no caso aqui, tem só um estilo. E o outros aqui que ele colocou também tem um estilo. Então, a gente, como ele diz aí que as obras de arte são categorizadas como pintura, escultura, estátua e outros que são e esses outros são coisas que não se encaixam nesses três, a gente cria essa disjunção deles, desculpa, em que uma pintura é uma obra de arte, uma escultura é uma obra de arte, uma estátua é uma obra de arte e outros também são obras de arte. Aí a gente tem a totalidade do lado da disjunção, porque toda obra de arte tem que se encaixar em pelo menos um desses. Mas como eu destaquei aí para vocês, todas elas têm um estilo e o outros não faz muito sentido existir nesse caso, já que ele não tem uma característica determinante do que é um outro. Um outro é algo que não se encaixa em nenhum desses. Então, o que a gente faz para melhorar a cara disso é isso, a gente transforma a totalidade da disjunção em parcial, porque aí as coisas que não se encaixam nem em pintura, nem em escultura e nem em estátua são obras de arte apenas. E a gente adiciona o estilo à entidade de obra de arte. Então, a parte importante de perceber aqui é que eu troquei a totalidade da cardinalidade da disjunção de total para parcial e eu tirei o estilo de todas as entidades filhas e passei para a entidade pai, porque todas elas têm um estilo. Aí a próxima coisa que a gente vê é que ele diz que as obras de arte são categorizadas como de propriedade do museu, que tem uma data de aquisição, se a obra está em exposição ou guardada e que elas têm um custo também. Então a gente cria essa entidade sem chave mesmo, por, por, porque porque as obras de arte são categorizadas. E ela diz que a outra categoria são as obras de arte emprestadas, que tem uma coleção, uma data de empréstimo e uma data de devolução. A coleção a gente vai tratar um pouco mais dela um pouco mais para frente. Aí, como ele diz que as obras de arte são categorizadas entre de coleção permanente do museu, ou seja, de propriedade do museu, ou emprestadas, a parte importante é o ou, aí nesse caso, que a gente cria uma disjunção para as duas, com a propriedade da obra de arte, só que aí ela realmente vai ser total, a participação dessa disjunção, porque as obras de arte ou são de propriedade do museu, ou são emprestadas obrigatoriamente. Então, uma obra de arte do museu é uma obra de arte, uma obra de arte emprestada também é uma obra de arte. E aí a gente tem o caso de que toda obra de arte ou é de propriedade do museu ou ela é emprestada. Aí a próxima coisa que a gente tem de informação é que as obras de arte também têm uma origem e uma época que são delas. Então são dois atributos que a gente não tinha antes, que a gente coloca na obra de arte.
A próxima coisa que eu tinha falado que a gente ia tocar é que o museu também mantém informações dos artistas se eles forem conhecidos, e essa é uma parte importante. Aí ele dá todos os atributos dele e diz que o nome é tido como único. Então, o nome vai ser a chave do artista. Aí, como ele diz que cada obra de arte tem um artista, se ele for conhecido, a gente cria essa relação entre obra de arte e artista, em que toda obra de arte é elaborada por um artista e um artista pode elaborar 0 ou mais obras de arte. Por que nenhum dos dois lados da relação é total? Porque ele diz aí que a obra de arte tem um artista se ele for conhecido. Se a obra de arte não tiver um artista que a gente sabe quem é, não tem como eu falar que a obra de arte foi elaborada por um artista. Então ela tem que ser parcial dos dois lados. Então, uma obra de arte aí é elaborada, pode ser elaborada por um artista ou pode não ser elaborada também por um artista. Logicamente a gente sabe que ela foi elaborada por alguém, mas aí a ideia é que eu só vou ter essa informação se eu conhecer ela. Então a obra de arte vai ser elaborada por um artista se eu souber de verdade quem é o artista que elaborou ela. Aí, a próxima coisa que a gente tem é que ocorrem exibições, que tem um nome único. Então, essa vai ser a chave da entidade exibição, uma data de início e uma data de término. Aí, a gente cria a relação entre a obra de arte e a exibição. Que aí, no caso, ele diz que a gente tem uma relação de todas as obras que participaram dessa exibição. Então, uma obra de arte pode ser ou não exibida numa exibição. E uma exibição tem pelo menos uma obra de arte. Então, uma obra de arte pode participar de 0 ou mais exibições, e uma exibição tem obrigatoriamente uma ou mais obras de arte. Então a gente tem que ter a totalidade do lado da exibição, porque para existir uma exibição, a gente tem que ter pelo menos uma obra de arte atrelada a essa exibição. Aí, outra coisa que eu disse que a gente ia mudar era a coleção. Ele diz aí, no final do problema, que das coleções que o museu interage, a gente tem que manter as informações delas também, que vão ter um nome que é único, então vai ser esse nome da coleção vai ser a chave dessa entidade, e aí a gente cria a relação entre a obra de arte emprestada, porque ele diz aí que a gente tem que guardar as informações sobre a coleção que ela pertence e que o museu tem que guardar essa informação mesmo. Aí eu peguei dois trechos diferentes em que ele destaca isso. Então, uma obra de arte emprestada obrigatoriamente pertence a uma coleção. E uma coleção pode ou não ter obras de arte que foram emprestadas por ela. Aí, no caso, a gente precisa ter essa totalidade do lado da obra de arte emprestada, porque se ela é uma obra de arte emprestada, ela tem que pertencer a uma coleção, obrigatoriamente. Mas uma coleção não precisa ter necessariamente uma obra de arte. Aí, no final, essa vai ser a cara do nosso diagrama do exercício 5. Uma coisa que eu mudei e que eu não tinha falado antes é ali o atributo em exposição da entidade obra de arte do museu. Lembra que a gente tinha marcado isso, que era para colocar se a obra de arte do museu está em exposição ou guardada? A gente tinha isso marcado como armazenado mesmo no sistema. Só que essa informação pode ser derivada porque a gente tem ali a entidade de exibição com as obras de arte que estão nessa exibição. Então, se eu tenho essa informação das exibições no sistema, eu não preciso ficar guardando se a obra está mesmo em exposição ou se ela está guardada, porque eu consigo descobrir isso acessando essa outra informação. Então a gente muda o atributo em exposição de armazenado para derivado. Então essa é a resolução do exercício 5.